Hoje eu quero falar, irmãos, sobre familiares que ainda não se entregaram a Cristo. Alguém aqui tem um familiar que ainda não crê em Jesus como Senhor e Salvador, ou talvez está desviado dos caminhos de Deus? Até mais, irmão Paulo, Deus abençoe, sua noite de trabalho. E alguém aqui não precisa levantar a mão. Já pensou em desistir de orar por esse familiar, talvez por achar que ele não ia mais se converter? Não precisa levantar a mão. Mas às vezes esse é um pensamento que vem. De tanto nós insistirmos, de tanto nós pregarmos, de tanto nós orarmos, às vezes parece que ao invés de melhorar, faz a piorar. E a gente pensa em desistir de orar, em desistir de pregar, acha até que não vai mais se converter nunca. Pois o personagem no qual nós vamos meditar hoje, talvez, vai nos ajudar quando nós sentirmos quando nós tivermos esse tipo de sentimento. Por favor, abra a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. 1 Coríntios, capítulo de número 15. Vamos ler apenas um versículo, que é um versículo inicial. Nós vamos ler outros versículos no decorrer da nossa meditação, mas inicialmente eu quero ler com você 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 7. Para nós entendermos o que diz o verso 7, vamos começar do verso 3. 1 Coríntios 15, a partir do verso 3. Que diz assim: antes de tudo vos entreguei a que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Obrigado. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. E o verso 7 diz: depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Vou frisar o início do verso 7. Depois foi visto por Tiago. Você vai já entender por quê nós estamos lendo esse versículo, mas antes vamos orar mais uma vez. Pai amado e Pai querido, nesse momento, Pai, eu me dirigi ao Senhor, dizendo que só o Senhor sabe como se encontra o coração de cada um dos teus filhos e das tuas filhas. Só o Senhor sabe as lutas que cada um tem enfrentado, e eu creio que o Senhor tem dado graça suficiente para cada um de nós. Mas nós continuamos orando, Deus, para que os nossos olhos permaneçam voltados para Ti, e que neste momento o Senhor se agracie de cada um de nós, e nos ajude a entender, Senhor, a porção da Tua palavra, na qual nós iremos meditar, que dela possamos tirar lições para nós, e sairmos daqui fortalecidos, ainda mais no Teu propósito para as nossas vidas, pois tudo isso eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos chegando perto do fim da linha da nossa série de meditações sobre as aparições de Cristo após a sua ressurreição. Isso porque hoje nós vamos meditar na penúltima manifestação de Jesus aos seus discípulos. Nós já vimos 8. E essa é a nona aparição de Jesus. Vocês com certeza já devem ter ouvido falar que não existe só uma Maria no mundo, não é? Pois se não existe só uma Maria, também é verdade que não existe só um Tiago. Nem na Bíblia existe só um Tiago. Na verdade, a Bíblia cita pelo menos 4 pessoas com esse nome. Olha que nome importante, né? Pelo menos 4 pessoas com esse nome.
Primeiro a Bíblia fala de Tiago, filho de Zebedeu. Esse era irmão de João e foi morto por Herodes em Atos capítulo 12. Foi o primeiro a ser morto, o primeiro apóstolo. Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, o apóstolo João, foi o primeiro a ser morto, foi morto por Herodes em Atos 12. Depois vem o segundo Tiago, que era pai de Judas, não Iscariotes. Tinha dois apóstolos de nome Judas, e o nome do pai de um era Tiago. Terceiro Tiago, que a Bíblia cita, é o Tiago, filho de Alfeu, que é o nono apóstolo. Esse Tiago era filho de Alfeu e de Maria. Alguns acreditam que essa Maria era irmã da Maria, irmã, mãe de Jesus. Então esses são os três primeiros Tiagos que a Bíblia cita. Mas hoje eu quero me deter um pouco mais no quarto, que é o Tiago, irmão de Jesus. Irmão do Senhor Jesus. Olha que privilégio esse homem teve, ter sido irmão do próprio Salvador e Senhor dele. Primeira vez que esse Tiago, irmão de Jesus, é citado pelo nome, é em Mateus capítulo 13, verso 55. Eu já convido você a abrir a Bíblia nas referências que eu vou citar. Mateus capítulo 13, verso 55. O que nós podemos aprender com a história de Tiago, irmão de Jesus? Primeira vez que ele é citado pelo nome aqui, em Mateus 13 e 55. Que diz assim, Mateus 13 e 55. Vamos começar do 53. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Só para completar, o verso 56 diz: não vivem entre nós todas as tuas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? Jesus volta para a sua terra, começa a operar milagres, começa a ensinar, e as pessoas ficam admiradas. De onde vem a sabedoria desse homem? Nós conhecemos, nós sabemos quem ele é. Ele é o filho de José, o carpinteiro. A mãe dele não é Maria. Os irmãos dele não são Tiago, José, Simão e Judas. E as suas irmãs não vivem aqui entre nós. Aqui diz o nome do pai adotivo de Jesus, José, o nome da sua mãe, Maria, e o nome de 4 dos irmãos de Jesus, sendo que o primeiro deles se chamava Tiago, depois José, Simão e Judas. Esse Judas aqui não era Iscariotes. Provavelmente esse Judas foi o que escreveu a epístola de Judas, que é colada com o Apocalipse. Então aqui nós vemos que um dos irmãos de Jesus era Tiago. Mas sabe o que é impressionante, irmãos, sobre esse Tiago? E não apenas sobre ele, mas sobre todos os irmãos de Jesus, é que eles não criam no seu próprio irmão. Eles não acreditavam em Jesus. Eles não criam no Senhor, apesar de serem irmãos, apesar de conviverem com Ele, eles não acreditavam em Jesus. E a prova disso se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 7, abre lá comigo. João pula do primeiro evangelho para o quarto. Evangelho de João, capítulo de número 7, versos de 1 a 5. Olha que fato impressionante, irmãos. Evangelho de João, capítulo 7, a partir do verso 1, diz assim: passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia,
porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Os judeus não acreditavam no seu próprio Salvador, no prometido do Antigo Testamento. Verso número 2 diz: ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos, aqueles que nós lemos em Mateus 13:55, e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Ou seja, se você quer aparecer, Jesus, o lugar certo não é aqui não. Vai para a festa. Lá, se você quer aparecer, lá é o lugar certo. Sabe por que eles disseram isso para Jesus? Olha o verso 5. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Não era só os judeus, não era só o povo de Jesus que não cria nele. Era a família de Jesus. Os irmãos de Jesus também não acreditavam nele. Aí eu pergunto: quem aqui gosta de ser desprezado? Quem aqui gosta de ser desacreditado? Tenho certeza que ninguém. E olha que a gente é pecador. E mesmo sendo pecadores, nós não gostamos que ninguém desacredite de nós. E quanto mais perto a pessoa que nos despreza, mais doloroso é. É ou não é? Quanto mais próximo a pessoa, porque a gente espera. A gente espera de quem está perto de nós. Nós não esperamos de quem está longe, mas de quem está perto nós esperamos. Então, quanto mais perto o desprezo, pior. Só que aqui não é um pecador que está sendo desprezado, não. É o Santo de Israel. É o nosso Senhor e Salvador perfeito, que nunca disse uma palavra que não deveria dizer, que nunca teve um pensamento que não deveria ter, que nunca fez algo que não deveria fazer. Uma pessoa santa, perfeita, convive com pecadores, com seus irmãos, que com certeza viram nele santidade, mas eles olham para Jesus e eles não acreditam no seu próprio irmão. Aí onde é que fica o meu sentimento ruim e o teu sentimento ruim, sendo que o nosso Jesus passou por isso de uma forma pior do que eu e do que você? Então, a palavra de Deus diz que naquilo que ele sofreu é poderoso para nos ajudar. Quando você se sentir desprezado ou desprezada por quem quer que seja, lembra que Jesus foi desprezado pelo seu próprio povo e pelos seus próprios irmãos. Jesus sabe o que você sentiu ou o que você está sentindo. Ele passou por isso, ele experimentou, e ele é capaz de te fortalecer em meio às dificuldades da vida. Mas, irmãos, a boa notícia é que em algum momento, após a ressurreição, Jesus aparece para várias pessoas. Nós já vimos 8 aparições de Jesus, e uma dessas aparições, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7, diz que foi para Tiago. Provavelmente foi durante essa manifestação de Jesus que Tiago enxergou quem o seu irmão verdadeiramente era. E a partir de agora, nós conseguimos ver um Tiago completamente diferente desse que zombou de Jesus, que não creu em Jesus. Agora nós vamos ver o Tiago convertido ao Senhor Jesus. A tal ponto, irmãos, que agora esse Tiago, que não acreditava em Cristo, está junto com os outros discípulos,
Nota que em João 7 ele diz os teus discípulos. Agora olha com quem Tiago está após a ressurreição de Jesus. Atos capítulo 1, verso 14. Livro seguinte, livro de Atos, primeiro capítulo, verso de número 14. Os versos anteriores citam o nome dos apóstolos, e aí no verso 14 diz: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e sabe com quem mais? E com os irmãos dele. Irmãos, algo extraordinário aconteceu. Os irmãos de Jesus que não criam nele, agora estão juntos com os outros discípulos de Jesus, perseverando unânimes em oração. Isso foi só o começo. Diz a tradição, apesar de nem todos concordarem, que algo extraordinário aconteceu, porque esse Tiago tornou-se o líder da igreja na base em Jerusalém. Olha o que diz capítulo 15, verso 13, ainda em Atos. Atos 15, 13. Olha no que Tiago se transformou, irmãos. Verso 13 diz: depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. E ali Tiago faz um discurso decisivo, um discurso de liderança para toda a igreja daquela época. Alguém que não cria em Jesus agora se converte, e ele passa a ser o servo de Deus e o servo da igreja. Nós vemos isso também em Gálatas, capítulo 1, verso 19. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, verso de número 19. Olha, o que o apóstolo Paulo diz? Começando no verso 18. Gálatas 1 e 18 diz assim: estou vendo que os irmãos estão procurando, então glória a Deus. Diz assim, Gálatas 1,18: decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas. Cefas é Pedro, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Paulo faz menção: eu vi Tiago, o irmão do Senhor. Tiago agora é o servo do Senhor Jesus. Olha o capítulo 2, ainda em Gálatas, Tiago 2 e 9. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Paulo diz que na igreja de Jerusalém haviam 3 colunas: Tiago, Cefas e João, e o primeiro nome que ele cita é o nome de Tiago. Esse aqui é o Tiago, irmão do Senhor. Mas as bênçãos não param por aí. Segundo a tradição também, esse foi quem escreveu a epístola que tem o nome dele. Abre comigo lá em Tiago 1 e 1. Epístola de Tiago, capítulo 1, verso 1. Que diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Olha a diferença, irmão. Ele nem chama atenção para ele. Ele nem diz que é irmão.
Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, eu entendi quem Ele é. As 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. É como se ele dissesse saudações de alguém que um dia foi incrédulo, mas agora abriu os olhos. Eu sei quem Ele é e eu sou servo dele. Quantas bênçãos, irmãos! Esse Tiago se transformou em um grande servo do Senhor. E o que é mais impressionante é a disposição que ele tem de entregar a sua vida para Cristo, por amor a Cristo. Existe um livro cujo nome é o Livro dos Mártires, o livro daqueles que morreram por causa de Jesus. E eu faço questão de ler para vocês o que é dito acerca da maneira como Tiago, irmão do Senhor, morreu. Olha, sobre Tiago, irmão do Senhor, lemos o seguinte: Tiago assumiu o governo da igreja com os apóstolos, destacando-se entre todos os homens, desde o tempo de nosso Senhor, como alguém justo e perfeito. Não tomava vinho, nem bebida alcoólica, e não comia alimento algum de origem animal. Era vegetariano, Tiago. A navalha nunca lhe tocou a cabeça. Dizem que ele era muito apegado às leis judaicas ainda, apesar de ser cristão. A ele somente era permitido entrar no recinto sagrado do templo, pois não se vestia com roupas de lã, mas apenas de linho. Costumava entrar a sós e lá, caindo de joelhos, pedia perdão para o povo. Assim, pelo fato de se ajoelhar com tanta frequência para adorar a Deus e implorar perdão para o povo, seus joelhos perderam o sentido do tato e ficaram entorpecidos e ásperos como os de um camelo. A ele foi, pela excelência de sua vida justa, chamada de o justo e salvaguarda do povo. Por isso, quando muitos dos seus homens importantes passaram a crer, houve um tumulto provocado pelos judeus, escribas e fariseus, os quais diziam: corre-se o perigo de que todo o povo venha considerar Jesus como Cristo. Reuniram-se, portanto, entre si e disseram a Tiago: nós te imploramos para refriar o povo, pois as pessoas creem em Jesus como se ele fosse o Cristo. Nós te rogamos para persuadir a todos os que vieram para a festa da Páscoa a pensarem corretamente sobre Jesus, pois todos prestam ouvidos a ti, e todo o povo atesta que tu és justo e que não aceitas a pessoa de qualquer homem. Portanto, persuade o povo para que ninguém seja enganado a respeito de Jesus, pois todo o povo e até nós mesmos estamos dispostos a obedecer. Falando com Tiago, convence o povo sobre Jesus, Tiago, mostra que Jesus é mentiroso. Por isso, fica de pé sobre o pináculo do templo, para que possa ser visto do alto, e tuas palavras possam ser ouvidas por todos, pois todas as tribos e muitos gentios se reuniram para a Páscoa. Era a época da Páscoa. E assim os referidos escribas e fariseus puseram Tiago sobre as amelas do templo, e dirigindo-se a ele gritavam: tu, homem justo, a quem todos nós devemos obedecer, este povo está se perdendo, seguindo Jesus que foi crucificado. E ele em voz alta respondeu: por que me pergunta sobre Jesus, o Filho do Homem? Ele está sentado à mão direita do Altíssimo e virá sobre as nuvens do céu. Ouvindo isso, muitos se persuadiram e glorificavam a Deus pelo testemunho de Tiago, dizendo: Hosana ao filho de Davi. Então os escribas e fariseus diziam uns aos outros: agimos mal ao provocar esse testemunho de Jesus. Vamos subir até lá e atirá-lo para baixo, para que outros, tomados de medo, venham a negar a fé. E puseram-se a gritar, dizendo: ei, cuidado, esse homem também foi seduzido. Por isso subiram ao pináculo do templo, a fim de atirá-lo do alto.
Todavia ele não morreu com a queda, mas virando-se, pôs-se de joelho, dizendo: Ó Senhor, Deus Pai, eu te suplico para perdoá-los, porque não sabem o que fazem. E eles disseram uns aos outros: Vamos apedrejar Tiago, o homem justo. E conduziram para castigá-lo com pedras. Mas enquanto o apedrejavam, o sacerdote lhes disse: Pai, o que estáis fazendo? O homem justo orou por vós. E um dos circunstantes, um pisoador, apanhou o instrumento que se usava para bater e apertar o pano, e com ele golpeou o homem justo na cabeça, e assim terminou o seu testemunho. Sepultaram naquele mesmo lugar. Ele foi uma verdadeira testemunha de Cristo para os judeus e para os gentios. Tiago se dispôs a morrer por causa daquele a quem agora ele passou a crer. Irmãos, que lições nós podemos tirar da história desse homem, desse irmão de Jesus? Eu queria mencionar apenas duas. Primeiro, não existe conversão fácil. Não existe conversão fácil. Às vezes nós dizemos assim, eu já ouvi muitas vezes alguém chegar para mim e dizer: pastor, ore por fulano, porque eu sei que vai ser fácil ele se converter a Jesus. Não falta nada para ele se converter, porque ele já conhece a palavra, isso e aquilo outro. Às vezes nós pensamos, irmãos, que alguém vai se converter com facilidade, e às vezes a gente deixa até de orar pela pessoa. Várias vezes eu já tive esse pensamento e eu me arrependi, porque eram pessoas que na minha mente iam se converter com facilidade, e eu até deixava de orar por essas pessoas. E sabe o que acontecia depois? Essas pessoas não se convertiam. Então nós não devemos achar que é fácil alguém se converter, porque a conversão não é fácil para ninguém. Um próprio irmão do Senhor Jesus, convivendo com Jesus, não acreditava nele. Então nós não devemos nos admirar se um familiar de um crente ainda não for, porque o próprio Jesus passou por isso. Às vezes nós olhamos para uma família onde tem um crente fiel, verdadeiro, e a gente se pergunta: por que o fulano não se converteu e ele se converteu? É porque não existe conversão fácil. Nem os próprios irmãos de Jesus criam nele. Não se admire se na sua família também tiver alguém que ainda não se converteu, porque até na família de Jesus tinha pessoas que ainda eram incrédulas, pelo menos por algum tempo. Nunca ache que fulano vai se converter sem dificuldade nenhuma. Nunca. Saiba que a conversão é difícil para todas as pessoas. Alguém pode ter crescido no Evangelho, mas ele vai ter que lutar contra si mesmo para se entregar para Jesus. Então não deixe de orar por quem quer que seja. Não, fulano ali já está quase se convertendo. Pois agora você tem que orar ainda mais por ele, porque o inimigo vai colocar empecilho, vai colocar dificuldade para ele não se converter. Então a primeira lição que eu aprendo aqui é que não existe conversão fácil. Mas a segunda lição que eu aprendo, eu quero compartilhar com vocês, é que também não existe conversão impossível. Não existe ninguém que não possa se converter. Se não é fácil para ninguém, também não é impossível para ninguém. Talvez por algum tempo até pareceu que os irmãos de Jesus iam morrer sem acreditar nele, porque até a morte dele eles não criam. Então alguém poderia olhar para eles e dizer: se eles não creram até agora, eles não vão crer mais. Mas irmãos, o tempo pertence ao Senhor. É quando nós menos esperamos que Jesus se manifesta para
para transformar uma vida com a qual Ele vem falando ao coração. Não é no meu tempo, não é no teu tempo. Ele vai se manifestar e aquela pessoa vai ter uma oportunidade de abrir o coração para Ele. Nós nunca devemos achar que a oportunidade acabou, que não tem mais jeito, mas ele está piorando. Não importa, não é no meu tempo, não é no teu tempo, é no tempo de Jesus. Então, depois da morte, depois da ressurreição, Paulo escreve que Jesus apareceu para Tiago. E talvez, eu penso, que foi durante a manifestação que Tiago se converteu. Algo entre Jesus e ele, não à vista de todo mundo, mas algo íntimo entre eles dois. Existem coisas que Jesus está fazendo e só quem sabe é a pessoa que está recebendo. Nós achamos que não está acontecendo nada. Ei, mas é engano nosso. Existem coisas que só Jesus e a pessoa sabem que está acontecendo. Aquele que era incrédulo, enquanto os outros eram crentes, se converteu e tornou-se líder deles. Quem sabe, alguém por quem você está orando agora, enquanto você está aqui, ele está lá fora, um dia vai vir para onde você está e vai ser um líder espiritual de você. Talvez vai ser o teu pastor, talvez vai ser o teu líder. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Se eu e você estamos aqui, qualquer pessoa pode estar. Não deixa de orar por ninguém. Não deixa de pregar para ninguém. E não deixa de esperar a conversão de ninguém. Nem mesmo de um familiar teu. Pastor, mas eu prego e ele zomba. Jesus sabe o que você está sentindo. Peça a Ele para te dar forças. Peça a Ele para confortar você. E peça a Ele para ser paciente, como Ele foi com você, com Tiago e com todos nós. Que os nossos familiares encontrem Jesus como nós encontramos, que se tornem servos de Jesus como nós nos tornamos, e que talvez sejam servos ainda mais usados do que eu e do que você. Quem acredita nisso? Quem crê que isso pode acontecer? Quem vai permanecer orando pelos seus? Quem vai permanecer orando pelos seus parentes? Quem vai permanecer orando e acreditando pela conversão dos seus amigos? De quem quer que seja. Querido Deus e amado Pai, Tu és tremendo. Tu és surpreendente, Senhor. O que Tu fazes hoje, nós só entendemos amanhã. O que o Senhor faz em oculto, um dia será manifesto. Pai, eu creio que enquanto nós oramos, hoje mesmo, Senhor, aqui neste culto, eu creio que o Senhor estava respondendo de forma invisível. Enquanto nós orávamos por alguém, o Espírito Santo estava agindo de forma invisível nos corações, convencendo os corações, curando os corpos. Pai, eu creio que enquanto nós oramos pelos nossos, e não apenas por eles, o Espírito Santo está agindo nos corações, porque o Senhor não faz para a gente ver, mas um dia nós veremos, Senhor. Eu creio que enquanto há vida, há esperança. Então, Pai, fortalece o coração da Tua igreja, fortalece o coração dos Teus filhos e das Tuas filhas,
assim como o Senhor se manifestou para nós, o Senhor pode se manifestar para aqueles que ainda não te conhecem. Por isso nós vamos continuar orando, Senhor. Nós vamos continuar pregando, Senhor, nem que seja de olhos fechados, para não ver o visível, e sim o invisível, Deus. Para imaginar que o Senhor está agindo no coração, porque o rosto pode não mostrar, mas a fé mostra que o Senhor continua agindo nos corações. Então, Senhor, envia-nos a nós, aos nossos, aos desconhecidos e a quem quer que seja. Que não haja em nós um perverso coração de incredulidade, mas sim um coração que crê que tudo é possível ao Senhor. Muito obrigado, Deus, porque alguém de casa crê em Ti. Porque mesmo que ninguém cresce, o Senhor seria capaz de converter. Mas se tem um, Senhor, já tem muito para ser usado por Ti. Continua usando a Tua igreja para a Tua honra e para a Tua glória. Eu desejo que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Uma ótima noite e uma volta protegida para os nossos lares. Amém!